Oi, pessoal. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas nessa primeira atividade do Projeto PECMAT desse novo semestre. Como vocês podem ter visto aí na divulgação, né, a gente, além desse bate-papo especial, a gente preparou algumas outras atividades para tornar esse momento ainda mais especial para a gente. Teremos alguns relatos de experiência de estudantes que acabaram de se formar no curso de graduação em matemática. Vamos ter sorteio de 2 livros dessa vez e vamos distribuir alguns brindes personalizados do PECMAT, né? Além do nosso singelo, porém sempre tradicional coffee break e a foto com todo mundo. E aí, inaugurando agora, nesse semestre, a premiação surpresa, que a gente não deu muito detalhe, mas é isso. O objetivo, que eu vou falar mais sobre ele no final, dessa premiação vai servir como mais um motivador, aí, né, uma inspiração para os nossos estudantes a se dedicarem e se comprometerem com o nosso curso. Tá? Então, tem muita coisa bacana aí para essa tarde. Se eu fosse vocês, eu ficava até o final, para aproveitar. Então, para mim é um grande prazer apresentar o nosso convidado de hoje. Tá? Eu o conheci logo no início da minha graduação, e ele já estava como estudante de mestrado aqui na UFBA. Então, de certa forma, eu pude acompanhar relativamente de perto assim, a trajetória acadêmica e profissional dele. Então, eu sou prova de que é uma trajetória marcada por muito comprometimento, muita dedicação e muita paixão pelo que ele faz. Apesar dele ter colocado aqui, né, que tem um certo caos na trajetória dele, que ele vai falar melhor, com esse caos aí ele veio, né, de um jovem egresso aqui do departamento, que em breve vocês aqui serão também, a se tornar o nosso atual diretor do Instituto de Matemática e Estatística, Cleiber Mota. Parabéns. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Todo seu. Bom, gente, boa tarde a todas e todos. Primeiro eu queria agradecer o convite dos organizadores aí do PECMAT. E segundo, só fazer uma ressalva que, embora a Laís falou que quando ela entrou aqui na graduação da UFBA, eu já estava no mestrado, mas nossa diferença de idade é bem pouca, viu? Não, só um registro, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, porque eu acho que realmente no início nada estava conspirando para que eu fizesse matemática, né? E por isso que o título é um pouco de dinâmica caótica. Então a ideia, eu vou falar um pouquinho de como eu cheguei até aqui, até o dia de hoje, né? Vocês vão ver que tem muito caos aí nesse todo esse percurso, tá? E depois a gente poder fazer um bate-papo, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tá certo? Então, primeiro, a única parte de matemática da palestra é essa, né? O que é o caos, né? Então, apesar de ter várias definições na literatura de caos, mas eu vou tentar explicar a vocês o caos aqui como uma conversa de mesa de bar. Não vai ter nada de matemática, né? Então, é uma figura aí bastante conhecida, é o atrator de Lorentz, quem tiver curiosidade, que é uma figura, né, que ela vem de uma EDO, né, uma equação diferencial ordinária em dimensão 3. Tá? E por que caos? Aí nós temos 2 trajetórias, uma em azul e outra em vermelho. E essas 2 trajetórias, a trajetória em azul, ela começa pelo ponto 1, e a trajetória em vermelho, a condição inicial é o ponto inicial é 1.00111. Então note que os pontos iniciais são bem próximos, muito próximos um do outro. Mas apesar dos pontos serem próximos, as trajetórias são bem diferentes. Então, caos essencialmente é isso, né? Uma pequena perturbação, a trajetória é completamente diferente.
Então, vocês vão ver que, ao longo dessa minha trajetória aí, teve várias pequenas perturbações, e essas pequenas perturbações, né, fizeram com que eu tomasse trajetórias completamente diferentes da que estava imaginando na época, até chegar aqui. E vocês vão ver que essas pequenas perturbações, as pequenas perturbações que eu vou frisar aqui, foram feitas por pessoas e por professores. Então, para a gente ter também uma ideia de o quão importante, né, o papel do professor nessas pequenas perturbações, né, fazem com que a gente tome outro rumo e nos guiem para um rumo completamente diferente daquilo que a gente estava imaginando. Então, a gente passar a ter contato com professores que realmente têm essa sensibilidade, essa percepção, é algo assim, eu não tenho nem palavras para descrever, tá certo? Eu espero que vocês, ao longo da trajetória de vocês, vocês possam também passar por isso. Bom, o começo. Então, está aqui meu convite de formatura do ABC, tá? Em 13 do 12, não era para eu ter colocado a data, mas tudo bem. Em 13 de dezembro de 1987, tá? Então, eu completo a alfabetização, tá? Na cidade de Valente, a capital da região cisaleira, para quem não conhece, né? Eu não sei como é que chama hoje, mas a pessoa que faz o juramento, algo assim, da turma, né? Então, tá aí eu fazendo esse juramento, eu acho, eu não sei, não lembro mais o termo, tá? Aí eu mudo de escola, né? Eu fiz alfabetização numa escola, eu vou para outra escola, que é a Escola Vera Cajaíba Rios, tá certo? E aí eu fico nessa escola, também lá em Valente, até o término do Fundamental 2, né? Então, aqui tá a minha turma. Então, desde cedo, eu apaixonado por dominó, né? Sempre gostei muito de jogar dominó. Inclusive aqui na UFBA eu joguei bastante. Tá? Aí minha turma, eu tô aí de cabelo raspado, que era uma moda na época. Vocês viram, eu tô com um primo meu, nós dois aqui com o cabelo bem baixinho. Eu sou esse aqui. Certo? Eu sou... E aí, em 1995, eu termino o Fundamental 2 nessa escola. E aí vem a primeira perturbação na minha vida, digamos assim, porque nessa época, lá em Valente, para o ensino médio, você só tinha duas opções, ou fazer o curso técnico em contabilidade, ou o magistério. Técnico, eu esqueci agora a nomenclatura correta do curso, mas era técnico e magistério, eu acho. E aí eu não queria nenhuma coisa nem outra, né? Não era algo que eu gostaria de fazer. Na época eu não queria ser professor, né? E nem queria trabalhar com contabilidade. E aí entra a primeira pessoa na minha vida, que é o meu tio, né? Que ele tinha feito o ensino médio dele na Escola Agrotécnica Federal de Catu. E aí ele me incentivou a fazer o teste de seleção, porque para você entrar você tinha que fazer o teste de seleção nessa escola. E aí ele me incentivou, me levou lá para conhecer a escola, antes de eu fazer o teste de seleção. Me apresentou a alguns professores, que foram professores dele, né, me mostrou toda a escola, e enfim me convenceu a fazer esse teste de seleção. Porém, não é uma escola que é uma escola que você mora na escola, é uma escola com internato, né? E aí eu fiz o teste de seleção. Na época era um teste de seleção concorrido, eu não sei como é que está hoje, mas concorrido. E aí eu passo e entro na escola. Hoje a escola chama IF Baiano,
Mas antigamente era Escola Agrotécnica Federal de Catu. Está aqui meu nome. Aqui era uma camisa que a gente tinha da nossa turma. Está meu nome aqui. Era uma escola que nós estudávamos os 2 turnos. Um turno a gente fazia o ensino médio, normal, e no outro turno era o ensino técnico. E aí eu me formo em técnico em agropecuária. Então eu sou técnico em agropecuária, tá certo? Pelo IF Baiano, né? Agora IF Baiano. E nesse técnico agropecuária a gente tinha tanto a parte de agricultura quanto a parte de pecuária. Então a gente estudava animais de pequeno porte, médio porte e grande porte, como também culturas, né, desde hortas a culturas perenes. Então a gente tinha plantação de milho, de manga, de mamão, hortaliças em geral, criação de aves, coelhos, codornas, né, bois, enfim. E aí eu gostava da área, né, e eu falei, pô, eu vou seguir nessa área. E aí eu me formo em 98 nessa escola. E aí essa escola, ela tinha uma parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela é uma universidade que fica em Seropédica e ela só tem cursos nessa área. Então é medicina veterinária, agronomia, zootecnia. E ela realizava vestibular aqui na Bahia. E a aplicação do vestibular da UFRJ era na escola. E aí, por ser na escola, a escola ganhava algumas bolsas de inscrição para esse vestibular. Então eu me candidatei para uma dessas isenção de inscrição e ganhei. Então eu consegui me inscrever para o vestibular gratuitamente para essa escola. E eu fiz vestibular. Minha primeira opção foi medicina veterinária, a segunda opção foi agronomia. E eu passo para agronomia. Eu sou aprovado nesse vestibular para agronomia, só que eu não tive coragem de ir, né? Nessa época eu nunca tinha ido ao Rio de Janeiro, não conhecia nada, e fiquei assim, e falei, não vou. Tinha me inscrito também, no mesmo ano, para medicina veterinária aqui na UFBA. E aí o que é que acontece? Naquela época, as inscrições do vestibular eram no correio. Você ia no correio, tinha lá uma ficha de inscrição grande, você tinha que ir preenchendo. Tá. E nessa escola de Catu, eu fui monitor de inglês por 2 anos. Durante 2 anos eu era o monitor de inglês da escola. Quando a gente foi se inscrever, fomos se inscrever um grupo de colegas meus. Chegando lá nos correios, você tinha que optar por língua estrangeira. Qual era a língua estrangeira que você iria prestar o vestibular? Eram 3 opções, inglês, espanhol e francês. O natural era eu escrever inglês, porque eu fui monitor de inglês por 2 anos. Mas a galera toda, e aí foi uma primeira perturbação, digamos assim, não, espanhol é mais fácil. Espanhol é mais fácil, espanhol é mais fácil. Eu fui nessa onda, marquei para fazer de espanhol. Resultado, nesse vestibular da UFBA, eu zerei a prova de espanhol. Zerei. E nessa época, se você zerasse qualquer uma das provas, português, matemática, física e química, não importava. Se você zerasse, você estava automaticamente eliminado. Automaticamente eliminado. E aí eu não passei, óbvio, fui eliminado, não tive nem nota, eliminado mesmo para o curso de medicina veterinária. Feito isso, eu então vou para a Feira de Santana, saio de Catu, né? Vou para a Feira de Santana fazer cursinho pré-vestibular em 99. Chega no meio do ano, naquela época tinha vestibular no meio do ano, eram poucos, mas existiam. No final do ano eram bem mais possibilidades, no meio do ano eram poucas possibilidades. E aí eu me inscrevo para Biologia na UF. Eu já estava em feira, a UF tinha vestibular no meio do ano, e eu me inscrevo para Biologia. E não passo, por pouco. Eu acho que eram 50 vagas, eu fiquei em 54. Ou algo assim, bem parecido. Né?
Era um vestibular até com uma concorrência razoável. Não era uma concorrência grande, mas tinha uma certa concorrência, e aí eu não passo. E aí chega no final do ano, que aí você tinha um monte de possibilidades, aí eu me inscrevo nesses 4 vestibulares aqui. Aí a pergunta agora, por que agora aparece matemática? Então, aparece matemática, aí que vem a primeira perturbação. Quando eu fiz o ensino, que hoje é Fundamental 2, a minha professora de matemática, lá em Valente, foi minha tia. Minha tia e minha madrinha, ela era minha tia e minha madrinha. E aí, nessa época que eu estava fazendo cursinho, conversando com ela, ela disse, rapaz, por que você não faz matemática? Você sempre foi bom em matemática? Eu acho que você deveria fazer matemática. Então aí eu parei para pensar e disse, no cursinho também eu sempre tive facilidade em matemática. Eu falei, vou escrever matemática. Aí me inscrevo em matemática na UFBA, na UFES. Na UNEB, acho que só tinha matemática em Alagoinhas, aí eu não me inscrevi, escrevi contabilidade e me inscrevi em direito na UESB. E aí eu faço, e aí eu passo no vestibular de matemática da UFB, da UFES. E aí eu não, esse aqui eu tenho certeza que eu nem fui prestar, esse vestibular. O daqui eu tenho dúvida se eu fui prestar ou não lembro. Né, mas eu passei nesses 2, aí escolho aqui a UFBA, né? Então aí foi a primeira perturbação que eu tive na minha vida, foi feita por essa minha tia, que parou e disse, faça matemática, você sempre foi bom em matemática, você sempre teve facilidade em matemática, eu acho que você deveria fazer matemática. E aí eu fiz matemática, e passei aqui na UFBA. Então eu fiz o vestibular em 1999, em 2000, né? Eu entro aqui na UFBA, e aí a gente tinha o prato feito ainda, né? A gente não tinha como escolher, as disciplinas eram dadas, e eu faço essas 3 disciplinas aqui. Mate 198, 199 e Arc 005, que é desenho geométrico na arquitetura. E aqui eu tive o prazer de fazer Mate 198 com a professora Ilka, e Mate 199 com a professora Sônia Regina. De arquitetura era uma professora que tinha um livro vermelhinho assim, esqueci o nome dela. Né? E aí fiz essas 3 disciplinas. Porém, com 1 mês de aula, tem uma greve. E aí tem essa greve, e foi uma das greves mais longas que teve aqui na universidade. Eu acho que durou mais do que 90 dias, com certeza. Mas ao longo de todo o meu curso de graduação, eu peguei 3 greves. Aqui era uma época bastante complicada na universidade. Tá? Mas então, começa a fazer matemática. Aí veja, em 99 eu tinha feito cursinho, e eu gostava das aulas de cursinho, porque eram as aulas que tinha piada, música, né? Sempre aquela coisa bem descontraída. Entro para o curso de matemática, né, faço essas disciplinas, e aí vem a primeira decisão aqui, licenciatura ou bacharelado. E aí entra uma outra pessoa na minha vida, que é minha mãe. Minha mãe é pedagoga. Eu estava querendo fazer bacharelado, e ela, faça licenciatura. Né? Eu falei, mas tem as disciplinas de educação lá da FACED. Aí ela, não, eu lhe ajudo, né? E aí, por conta dessa, aí, outra perturbação na minha vida, né, que muda assim, aí eu, por causa dela, eu escolhi licenciatura. E ela, de fato, me ajudou em algumas disciplinas da FACED, fazer resenha de artigos, aqueles artigos de educadores, de pensadores, Vygotsky, que eu lembro, entre outros. Né, ela me ajudava bastante nisso. E aí eu resolvo fazer licenciatura. Porém, o meu sonho era ser professor de cursinho de pré-vestibular.
Eu vinha para a UFBA de ônibus, e naquela época, cursinho era muito... Tinha milhares e milhares de cursinho aqui em Salvador. As mensalidades de cursinho, às vezes, eram mais caras do que as escolas de ensino médio. Só para vocês terem uma ideia. E eu vinha para a UFBA de ônibus e via aqueles outdoors de cursinho, de propaganda, e na maioria das vezes, nos outdoors, tinham os professores, né? Eu falei, um dia, meu rosto vai estar nesse outdoor aí. Né? Então eu falei, meu sonho é ser professor de cursinho para vestibular. Professor famoso, que todo mundo conhece. E aí eu tento entrar nisso, de ser professor de cursinho para vestibular, e eu sou monitor de 3 cursinhos aqui em Salvador. Eureka, Neruda e DNA. Eureka era um cursinho pequeno, em Brotas, mas Neruda e DNA eram cursinhos grandes. Eu lembro do DNA, eu dar aula dia de sábado, no auditório para 200 pessoas. Como eu era monitor, eu não era o professor, aos sábados eu dava aula de revisão, eles chamavam de revisão de ginásio, uma coisa assim. Que era revisão de potência, radiciação, essas coisas assim. Né? Então eu começo. Então eu já estava indo para essa direção aí de ser professor de cursinho pré-vestibular, já era monitor. Minha intenção era de ficar conhecido, para depois, na primeira oportunidade, eu virar professor. Né? Só que aí eu começo a fazer iniciação científica aqui na UFBA. Então eu faço iniciação científica por 2 anos com a professora Isamara. A professora Isamara tinha acabado de chegar aqui na UFBA. Ela tinha vindo da França, ela fez o doutorado na França, tinha acabado de chegar. E como ela acabou de chegar, ela estava procurando alunos para fazer iniciação científica. E aí eu lembro que na época o professor Baiano, eu fazia álgebra linear 2 com o professor Baiano. E aí o professor Baiano conversa comigo, com Elias e com o João, para que a gente fizesse iniciação científica com a professora Isamara. Então, essa conversa com o professor Baiano também é uma perturbação nessa minha trajetória, porque eu começo a fazer iniciação científica. Então eu faço na área de otimização. E aí, a grande virada de chave foi quando eu cursei a disciplina Análise na Reta. Essa disciplina já era bastante falada aqui, né? Todo mundo dizia análise, análise, análise. E aí eu tenho a sorte de fazer análise na reta com o professor Isaac. Isaac ia ser o professor, foi o professor, e aí eu me apaixonei por análise na reta. Isaac foi um professor assim maravilhoso nessa disciplina. Me fez enxergar matemática com outros olhos, com outras perspectivas, e foi uma outra perturbação aí na minha trajetória. E a partir dessa disciplina, eu falei, não, eu quero seguir para fazer o mestrado. Eu quero fazer o mestrado em matemática. Então, começa com a iniciação científica, através da indicação de professor Baiano, e eu faço iniciação científica com a professora Isamara, mas aqui é realmente que cai a ficha, né? E eu falo, não, eu tenho que fazer, eu vou fazer o mestrado, vou continuar fazendo o mestrado. Então, eu faço análise na reta com Isaac. E aí, eu me formo, eu fiz o curso em 4 anos, normal, em 4 anos, não, em 8 semestres. Embora eu me formei no semestre 2003.2, por conta das 3 greves que eu enfrentei, que nós enfrentamos aqui, esse semestre 2003.2, ele só termina em maio de 2004. E, naquela época, a seleção para o mestrado, aqui na UFBA, só ocorria em janeiro e fevereiro. Então, eu já tinha perdido a seleção de 2004, porque eu me formei em maio. Então, eu não consigo fazer a seleção de 2004. Né? E aí, eu fiz uma seleção para professor substituto aqui na UFBA. Aí passei. E aí eu fui professor substituto no semestre 2004.1, que começou depois de maio, né? E fiquei o ano de 2004 todo
o restante, né, como professor substituto, ensinando geometria analítica. E quando eu fiz aquele primeiro semestre, que eu fiz Fundamentos 2 com a professora Sônia, no semestre seguinte a gente fazia Matemática Básica 2, que é a geometria analítica de hoje, né? E eu fiz também com a professora Sônia. Então a professora Sônia foi minha professora de Fundamentos 2 e de geometria analítica. E aí eu tinha os cadernos e eu dou esse curso exatamente como a Sônia andava, sem tirar e nem pôr. Né? Eu estudava tudo de novo, ia lá e fazia aula. Inclusive, nos meus cadernos, quando eu era aluno, tinha aqueles cadernos que tinha o lugar de colocar a data em cima, né? Então, eu colocava as datas. Então, eu sabia mais ou menos, não, em uma aula eu tenho que dar isso aqui. Tá? As datas também me ajudavam a preparar a aula para eu saber, não, em uma aula aqui eu tenho que dar isso aqui. Né? E aí, eu sou professor substituto em geometria analítica, de geometria analítica. Bom, em 2005, eu faço a seleção de mestrado, né? Aí eu passo e começo a cursar o mestrado em matemática. A priori, sem nenhuma perspectiva do depois. Mas aí entra mais 2 professores. Primeiro, o professor Enaldo, que na época era o coordenador do mestrado, né? E o professor Vilton, que era o vice-coordenador. Enaldo e Vilton aí faziam uma parceria. Ficava Enaldo e Vilton, depois Vilton e Enaldo, né, na coordenação do mestrado. E eles dois assim foram importantíssimos. Né? Eu faço além de Enaldo ser coordenador, eu faço uma disciplina com Enaldo, geometria diferencial, e faço uma disciplina com Vilton, análise no RN. Então, além deles serem coordenadores, estamos fazendo a disciplina com eles dois. E aí eu lembro que nossa turma tinha 8 alunos, mais ou menos, 8. E Vilton, que era o vice-coordenador, chamou a gente de um por um na sala dele, individualmente. Né? Eu lembro, eu chegando lá e sentei na cadeira, ele disse, o que é que você quer fazer depois daqui? Eu, fazendo geometria diferencial com o Enaldo, me apaixonei por matemática mais ainda, e aí eu disse, não, eu vou fazer o doutorado. Quando vou para a sala de Vilton, que sento, que ele me pergunta, eu falei, a minha resposta foi o seguinte, eu só não faço o doutorado se eu não conseguir. Mas se eu conseguir, eu vou fazer. Naquela época aqui, eram poucos os nossos alunos de mestrados que saíam para fazer o doutorado. Se você pega as turmas anteriores, eram muito poucos. E a minha turma foi a chave de virada. E a chave de virada é devido a Vilton. É devido a Vilton. Da nossa turma, que eram 8, 6 foram fazer o doutorado. Vilton conseguia bolsa para a gente ir para o IMPA fazer o verão todo semestre. Todo semestre, quem quisesse ia para o IMPA. Né? Eu fiz 2 cursos no IMPA, fiz medida, integração e análise funcional, né, junto com a minha turma. Quem quisesse ir, a bolsa estava garantida, a bolsa do verão. Então, isso foi um marco, eu acho, uma outra perturbação nessa minha trajetória. E aí nós começamos a ter contato com o IMPA. Né? E aí eu fiquei muito dividido entre fazer o mestrado em geometria ou fazer o mestrado em sistemas dinâmicos, justamente por conta de Enaldo e Vilton. Né? E aí, Vilton toda hora me perguntava, e aí, já decidiu? Aí eu falei, não, estou na dúvida. Aí eu lembro que no verão do IMPA eu estava lá na biblioteca e um professor que não era daqui da UFBA, que eu tinha feito amizade, ele perguntou, e aí, você vai fazer o mestrado em quê? Eu falei, estou na dúvida entre geometria e sistemas dinâmicos. Ele, então você já escolheu, vai fazer em sistemas dinâmicos. E meio, eu acho que foi isso que eu acabei escolhendo fazer sistemas dinâmicos, e aí vou ser orientado por Vilton. Né?
Bom, estou terminando o mestrado em 2006. Aí, em 2006 tem um congresso aqui na UFBA, congresso grande, internacional, de sistemas dinâmicos, não lembro agora o nome, e Vilton começa a me apresentar para alguns professores. Lembro que nessa época aqui não existia o doutorado, então se você quisesse fazer o doutorado, você tinha que sair, né? Obrigatoriamente. Acho que o lugar mais perto daqui de Salvador que tinha doutorado ou era Ceará, Fortaleza ou Recife. Era Exatamente, só tinha esses dois lugares no Nordeste, o resto tudo era Sul e Sudeste. O Vilton começa a me apresentar a alguns professores, né? E aí eu me inscrevo para a seleção do doutorado e passo em 2 lugares, na UFRJ e na USP, no ICMC. E aí começa, eu vou para onde? É outra dúvida. E eu lembro que eu estava no interior e tinha que tomar essa decisão. Eu liguei para Vilton, acho que a gente ficou uns 50 minutos no telefone, eu conversando com ele. E naquela época tinha 2 churrascarias em Salvador bem famosas. Eu acho que era Boi Preto e... eu não sei se era Boi Preto e Fogo de Chão. Era 2 churrascarias, era a melhor churrascaria de Salvador. E eu lembro de Vilton me dizer assim: o que você está me perguntando é o seguinte, você tem dinheiro e você quer escolher se você vai comer churrasco no Boi Preto ou se você quer comer churrasco no Fogo de Chão. Para eu decidir se eu ia para o UFRJ ou para a USP, né? Veja que conselho bom, ajudou bastante, né? E aí, no ICMC USP eu fui aprovado direto, e na UFRJ eu tinha que fazer o verão. E o verão era em formas diferenciais. E eu já tinha feito aqui, quando o Vilton deu análise no RN, a gente já tinha visto formas diferenciais. Então, nessa hora eu pensei academicamente. Eu falei, pô, eu já vi formas diferenciais. Vou ter que fazer um curso que eu já fiz. Então, eu vou escolher o ICMC USP, porque os meses de janeiro e fevereiro, em vez de eu estar na UFRJ fazendo o curso de formas diferenciais, eu vou para o IMPA e faço o curso de análise funcional, que era um curso que eu nunca tinha feito. E assim foi. Então, a decisão foi única e exclusivamente por conta disso. Então, vou para o Rio, faço o curso de análise funcional no IMPA. E aí, em 2007 a 2011, eu faço o doutorado no ICMC USP, né? Aí em São Carlos, São Paulo, né? A USP, ela tem a USP Capital, que tem também o doutorado em matemática na USP Capital, mas a USP ela tem alguns campos no interior, e esses campos eles são centrados em áreas. Então, em São Carlos é área de exatas. Em Ribeirão Preto, por exemplo, é área de saúde. Então, a USP no interior, os interiores eles são centrados assim. Então, aqui no ICMC é a área de exatas. Então, aqui tinha física, engenharia, matemática, computação, estatística. Tá? E aí eu faço o doutorado de 2007 a 2011. Aqui está a foto da minha defesa. Foi em 15 de fevereiro de 2011. Né? Aqui está o professor Benito, o professor André, eu, meu orientador, Daniel Esmani, Ali Tazib e Eduardo Colli. Né? Foi minha banca aí. Bom, aí eu defendo em fevereiro de 2011 e em dezembro de 2010, ou seja, poucos meses antes de defender, eu fiz o concurso aqui para a UFBA. É possível você fazer... Eu fiz o concurso para doutor sem ter o título de doutor. É possível você fazer isso porque o diploma ele só é exigido na posse. Tá certo? Então eu fiz. Claro que você aí fica um pouco prejudicado, porque na prova de título você não tem o título, aí sua nota fica baixa, mas dá para fazer. Né? Então eu fiz o concurso, passei e vou depois defender.
né, em fevereiro de 2011. Só que aí, nessa época, a presidente era Dilma Rousseff, e por conta de algo que aconteceu, ela suspende todas as nomeações de concurso. Concursos em gerais, né? Não só de universidades, não. E aí eu falei, eita, e agora? Né? Ela suspendeu as nomeações, quando é que eu vou ser nomeado? Então aí eu vou para o INPA fazer um pós-doc. Digo, eu vou ficar no INPA, né, fazendo fazendo pós-doc até eu ser chamado, né? Então eu fiz o pós-doc no INPA com Wellington de Mello, né? Não sei se todos aqui conhecem, mas um matemático bem famoso da área de sistemas dinâmicos. E assim, o engraçado é que o Wellington de Mello sempre era tido como um professor bem rígido, assim, né? Todo mundo tinha medo. Ele, quando era professor no INPA, a nota maior era 3, né? Todo mundo tinha... E aí, no final de 2010, nós fomos para um congresso em Londres. Eu, aluno ainda, fui como aluno, e nesses congressos sempre tem jantares, né? E aí, num desses, a gente foi para o jantar do evento, e, coincidentemente, eu sentei na mesma mesa de Wellington, porque o Wellington tinha um orientando de doutorado, um uruguaio, que era muito meu amigo. Sentamos na mesa, eu sentei do lado dele. Nesse evento eu levei um pôster, eu apresentei um pôster. E aí ele senta do meu lado e começa a conversar sobre o meu pôster. Aí a gente começa a falar de matemática, sobre a matemática do meu pôster. Aí ele pergunta, você está fazendo o quê agora? Aí eu contei, né? Fiz concurso, fui aprovado, mas os concursos estão suspensos, eu vou defender. Aí ele pegou, virou para mim e disse, se você quiser ir para o INPA, eu te apoio. Para mim aquilo ali não disse muita coisa, né? Aí eu falei, obrigado, eu vou pensar e tal. Porque assim, o que é esse apoio, né? Eu não sabia, o que é esse apoio? Converso com o meu orientador, aí meu orientador, não, eu falei, será que eu tenho bolsa? Será que eu vou ter bolsa? Aí eu lembro de que o meu orientador falou assim, se o Wellington de Mello te apoia, você vai ter bolsa. Não tem como você não ter bolsa. Então eu vou para o INPA com a bolsa de pós-doc. Né, fico lá até ser nomeado aqui na UFBA. Então, minha nomeação sai 26/6/2011, mas eu já sou nomeado no final do semestre. Então eu fui nomeado, mas não tinha disciplina para eu dar, fui nomeado e voltei para o INPA. Ainda fico lá até setembro, né, que era quando ia começar o semestre aqui. Aí em setembro eu volto, né, e venho para a UFBA. Tá? E aí eu entro na UFBA como professor. Né? E aí, sempre gratificante. Vários colegas agora que foram meus professores. Né? E aí, eu enveredo por uma coisa que eu nunca imaginava, que foi os cargos administrativos aqui na UFBA. Nunca passou pela minha cabeça isso, mas por quê? Como foi que eu cheguei até aqui? Aí entram mais 2 pessoas que são culpadas por isso. A primeira é a professora Ana Lúcia. A professora Ana Lúcia foi chefe do departamento, e ela foi chefe aqui nesse período, de 2012 a 2014. Lembre que eu entrei no segundo semestre de 2011. Então, essencialmente, né, Ana Lúcia era chefe de departamento. E aí, eu já conhecia ela, porque nenhum desses verões do INPA, ela foi lá com o Enaldo, ela estava trabalhando com o Enaldo, foi para lá para o INPA com o Enaldo, e a gente ficava conversando, então eu já conhecia ela. Né? E a professora Ana Lúcia fez algo interessante, que foi ela quem implantou isso aqui na UFBA. Sempre planejamento era uma coisa muito complicada. Imagine o planejamento do departamento de matemática, que é enorme. Enorme. Então, sempre foi algo bem sensível você fazer planejamento. E a professora Ana Lúcia, ela
foi quem primeiro fez um estudo sobre o planejamento do departamento e começou a fazer comissões de planejamento. E aí ela me chama para participar de uma dessas comissões, para fazer o planejamento. Então eu lembro que eu participei, o professor Juan também depois participou. E aí, participando dessas comissões de planejamento, eu vim entender o que era um planejamento, a complexidade que era fazer um planejamento, né? E ela, não, vem, a gente está precisando de pessoas novas aqui para ajudar a gente a pensar. E aí eu começo a participar dessas comissões de planejamento. E é óbvio que nessas comissões de planejamento se conversa sobre outras coisas, né? Sobre problemas administrativos, então eu vou passando a conhecer um pouco, né? Quais são os problemas que a UFBA enfrenta, né? O que é que faz um departamento, que a gente entra aqui sem saber de nada, né? Sem ter noção. E aí entra outra pessoa, né? Que faz uma perturbação também, que é o professor Evandro. Aí na época, veja, o professor Ana Lúcia era chefe de departamento e o professor Evandro era vice-diretor do Instituto, né? E aí Aninha foi chefe só durante um mandato. Ela não quis a recondução, que é algo que em geral não acontece usualmente, né? Em geral todo mundo fica 2 mandatos, né? E assim, foi uma surpresa para a gente ela não querer o 2º mandato. E aí ficou, e agora? Porque todo mundo achava que ela ia colocar o nome dela à disposição novamente. E aí começa, quem vai ser, aquela agonia no departamento, ninguém queria, né, aquelas coisas todas. E aí eu lembro que teve uma confraternização aqui no final do ano, do Instituto, a gente tomando cerveja na confraternização de dezembro, né, pegamos Evandro, colocamos ele na parede ali e disse, você que tem que ser o candidato a chefe. Ele vai lá, vem cá, escorregadio, né? Não quero e tal. E aí ele, não, eu vou ser então. Então ele decide ser naquele momento, por livre e espontânea pressão, né? Beleza. Isso foi uma sexta-feira à noite. Quando é sábado de manhã, eu lembro que eu estou indo para Feira de Santana. Estava no carro dirigindo, Evandro me liga. Evandro me liga e disse, rapaz, eu queria que você fosse o vice-chefe. Eu chefe, você o vice-chefe. Aí eu, mas por que eu? Tanta gente aí. Não, porque todo mundo está dizendo que tem que ser você, eu conversei com algumas pessoas e tal. E aí eu aceito ser o vice-chefe, né, ser candidato com ele. Bom, e aí, eu sou vice-chefe, a gente entrou aqui, até aqui. Aí vocês podem perguntar, né? Pô, foi um ano e pouquinho, né? Não foi um mandato de 2 anos. Por quê? Porque o professor Evandro depois, ele se elege diretor, e aí ele tem que sair da chefia do departamento, né? Então ele foi candidato a diretor, aí foi eleito, foi nomeado, e aí ele sai, e quando ele sai, o vice-chefe ele não completa o mandato, ele tem 60 dias para convocar novas eleições. Aí eu assumo o departamento por 60 dias, por no máximo 60 dias, na verdade, e aí a gente convoca eleições para chefe do departamento. E aí eu me candidato. E aí eu sou chefe por 2 mandatos seguidos, né? Eu fui chefe por 2 mandatos seguidos. E entre esses 2 mandatos seguidos aqui, teve um ano que eu fui vice-coordenador do mestrado, né? Então eu fui junto com a professora Manuela. A professora Manuela foi coordenadora, eu fui vice, tá? Mas eu saio, eu não completo o mandato, eu saio porque não tinha como conciliar, né? Ser chefe de departamento, vice-coordenador do mestrado. Então, e assim é algo até, porque às vezes
lá no colegiado do mestrado, às vezes eu tinha que defender o departamento, né? E eu estava lá como vice-coordenador. Então é uma coisa que não ficava bem, né? Aí isso me incomodava um pouco, né? Então eu saio eu renuncio, na verdade, da coordenação do mestrado por conta disso. E aí, de 2009 a 2023, Evandro, no segundo mandato, o primeiro mandato que Evandro é diretor é com a professora Débora como vice, né? E aqui a nossa posse. Aí depois, o candidato foi o professor Evandro, no segundo mandato comigo, na vice, e aí é o dia da nossa posse. Então veja que eu saio da chefia do departamento aqui em 2019, mas em 2019 assumo como vice-diretor. E aqui é o dia da posse. Tá o professor João, que era o reitor na época, professor Evandro, atual diretor, professora Débora, atual vice-diretora, e eu que ia ser, a partir daí, o atual vice-diretor, né? Aqui está outra foto da nossa posse. Aqui é o professor Ricardo, de Física, terminou o mandato como diretor agora, 3 semanas atrás, era o atual diretor de Física. A professora Olívia, que na época era a diretora do Instituto de Geociências. Aqui Débora, Evandro e eu. E aí depois, então termina esse mandato em 2023, o mandato do professor Evandro. Aí o professor Evandro já está no segundo mandato, não poderia ser mais, né? E aí eu me candidato a diretor e sou eleito de 2023 até onde eu estou agora. Aqui é o dia da posse. Então está o professor Evandro, né? Eu. O reitor agora já é professor Miguel, que era o vice de João, e professor Joilson, que é o vice-diretor. Né? A chapa foi eu e o professor Joilson. Né? Então tá aí a foto. Tá aí outra foto da posse. Tá o professor Isaac, professor Darlan, que é o atual chefe do departamento. Eu, Evandro e Joilson. Né? E aqui uma foto, né, que eu peguei tirando Dona Zezé, que Dona Zezé é uma diretora eterna aqui do Instituto. O que Dona Zezé fala, acontece, viu? Aqui, o que Dona Zezé falar é lei aqui no Instituto. Então tem a professora Célia, que já foi diretora, o professor Adelmo, que também foi diretor. Aqui foi algum evento que a gente pegou todo mundo que tinha sido diretor. Foi, exato. Professor Zé Fernandes, Isaac, Evandro e eu. Claro que está faltando gente aqui, né? Está faltando Marco Antônio, Arlete, Ilka, né? Está faltando gente aqui, certo? E só para terminar aqui minha palestra rapidamente, eu gostaria só de, não sei se tem muita gente nova aqui, de explicar para vocês rapidamente o tamanho do nosso instituto aqui dentro da UFBA. Né? Aonde está o Instituto de Matemática e Estatística dentro da UFBA? Quem somos nós? Então, vou explicar rapidamente aqui. A UFBA ela é dividida em unidades universitárias. Ao todo, acho que são 34, por aí. O IME é uma dessas unidades universitárias, tá certo? Como o Instituto de Biologia é uma outra unidade universitária, o Instituto de Física, Instituto de Química, Escola de Farmácia, estou falando só os que estão próximos aqui da gente, tá certo? Mas são 30 e tantas unidades universitárias, o IME é uma delas. Então, o IME ele tem 2 departamentos, que é o de Matemática e de Estatística. Nós temos 4 cursos de graduação. Temos o bacharelado em Estatística, licenciatura e bacharelado em Matemática, a licenciatura em Matemática noturno
e a licenciatura em matemática à distância. E nós temos 4 pós-graduações. Nós temos o mestrado e doutorado de Estatística e Ciência de Dados. Nós temos o mestrado em Matemática, o mestrado profissional em Matemática e o doutorado em Matemática. Por enquanto, o mestrado em Matemática e o doutorado em Matemática ainda são cursos distintos, mas em breve será uma única pós. Tá? Mas, por enquanto, temos 4. E em números, o Instituto de Matemática, ele, por ano, oferece 17 mil vagas em disciplinas. Essas 17 mil vagas são distribuídas em 387 turmas. Então, nós abrimos por ano 387 turmas. Hoje, nós somos 96 docentes aqui no Instituto, dividido nos 2 departamentos. Nós atendemos, na UFBA inteira, 38 cursos de graduação. Nós ofertamos disciplinas para 38 cursos de graduação. O ano passado, nós realizamos 62 atividades de extensão registradas aqui no Instituto. Esse ano vai ser bem mais. Nós temos 580 alunos de graduação, juntando alunos de todos aqueles 4 cursos que eu mencionei. E nós temos 159 alunos de pós-graduação, também juntando todas aquelas 4 pós-graduações. Isso aqui são dados de 2024, porque sempre quando termina o ano a gente atualiza. Então não terminou 2025 ainda, esses números aqui são de 2024. Tá? Então esse é mais ou menos o tamanho do nosso instituto. Nosso instituto não é pequeno, 96 professores. Não é pequeno nem em quantidade de professores, nem em quantidade de vagas, nem em quantidade de turmas. Tá certo? Então, nós somos muito grandes aqui dentro da universidade. Né? Qualquer outra unidade, se você pega biologia, tem muito menos professor do que a gente. Farmácia, muito menos. Química, muito menos. Tá certo? Do nosso física, muito menos. Do nosso tamanho, Instituto de Letras, mais ou menos, porque Instituto de Letras tem uma natureza bem parecida. Né? A gente dá muita aula para exatas e o Instituto de Letras dá muita aula para outra área, né? Para a área de linguística e tal. Então, nós não somos pequenos aqui na universidade. Então, esse é mais ou menos o tamanho aqui do nosso instituto. Tá certo? E muito obrigado a todos aí. Muito obrigada, Kleber, pelo bate-papo, pelo início do bate-papo. E agora é com vocês, né? Vamos continuar. Quem quiser continuar, fazer alguma observação, alguma pergunta para o Kleber. Veja, ambos são mestrados, são pós-graduações stricto sensu, então ambos são mestrados, mas a finalidade é diferente. Né? O mestrado profissional, o Profimate, ele é um mestrado em rede nacional, onde nós somos apenas um polo. Né? Então, ele é um mestrado que ele é coordenado pela SBM, que é a Sociedade Brasileira de Matemática. Então, ele é avaliado perante a CAPES como um programa só. Né? Então, nós aqui somos um polo, nós fazemos a seleção, damos as aulas aqui e os professores daqui é quem orientam. Tá? E, além de ter essa diferença, né, organizacional, digamos assim, tem a diferença de finalidade. Então, o mestrado profissional, para você fazer a seleção dele, você tem que ser professor. E professor de rede particular só entra se sobrar vaga. Se todas as vagas forem preenchidas por professores da rede pública, o professor da rede privada ele não entra, mesmo que ele tenha uma nota altíssima. Então, é um mestrado mais direcionado, a finalidade é diferente, é para professores e
da rede pública, essencialmente. Dos últimos anos, nunca aqui na UFBA não sobrou vaga para professores da rede privada. Sempre, todas as vagas, acho que são 20. Né? Acho que são 20 vagas, são todas preenchidas por professores da rede pública. Tem bastante procura. A concorrência é. Acho que alguém levantou a mão ali. A comunidade da UFBA, quando você junta alunos, professores e técnicos, é quase 60 mil pessoas. Nós temos 3 mil e poucos técnicos, quase 3 mil professores, quase 50 mil alunos, né? Então, dá quase 60 mil pessoas. A UFBA é maior do que muita cidade do interior, por exemplo. Maior do que Valente. Não é tão... mas é maior do que Valente. Da parte de pesquisa, assim, é meio que a gente vai se surpreendendo. Porque, por exemplo, eu tinha facilidade em matemática. Você viu que minha tia disse, não, você tem facilidade, faça matemática. Mas quando a gente entra aqui, a matemática é completamente diferente. Então é um baque. Então, não era que eu tinha vontade de saber antes, eu não tinha nem condições de saber antes a matemática que a gente ia encontrar por aqui. E aí, quando você pega o ritmo, que você começa a ter uma noção, uma visão mais ampliada da matemática, porque você vai fazendo mais disciplinas, aí você vai fazendo o mestrado, por exemplo, né? E aí que você vai tendo uma visão do que é você fazer pesquisa em matemática. Então, o que é que eu gostaria de ter sabido antes? Eu não sei de sabido, mas eu sei de feito, que era que eu poderia ter feito antes. Eu acho que a gente, quando estuda, principalmente no mestrado, a gente fica muito preso aos livros que o professor da disciplina adota. E eu acho que se a gente tivesse uma curiosidade a mais e um tempo a mais, dali poderia sair coisas interessantes e perguntas interessantes. Então, eu acho que a gente aqui em matemática, a gente tem um negócio muito, não, a disciplina é essa, o livro é esse aqui. Por exemplo, vai fazer geometria riemanniana, é o livro do Manfredo. Vai fazer equações diferenciais, é o livro do Sotomayor. Vai fazer análise no RN, é o livro do Elo. Vai fazer variáveis complexas, é o livro do Alcides. E por aí vai. Então, eu acho que se a gente ser menos, como que eu digo, menos pragmático e fosse mais curioso, né? Eu acho que isso é um diferencial, né? E como diretor na parte administrativa, a cada dia a gente percebe que não sabe de nada, né? É um aprendizado do dia a dia contínuo, cada dia é uma coisa nova, é um problema novo, né? Tem uma professora
Sônia, ela era diretora de odontologia. E aí ela falou numa reunião, ela estava no final do seu segundo mandato. E ela disse numa reunião o seguinte: eu estou no final do meu segundo mandato e só agora é que eu acho que eu sei o que é ser diretor. Então, é um trabalho assim complicado, com muitas coisas novas que vão surgindo e que você tem que dar conta ali no dia a dia. Claro, tem problemas que são problemas de manutenção, essas coisas não, tá aí, né, desde sempre. Mas é muita coisa nova, então eu não sei te dizer, não sei te responder o que é que eu gostaria de saber antes, porque é muita coisa nova surgindo. Entendeu? Olha, eu acho que dá. Eu acho que eu acho que daria certo, porque primeiro eu sou bom de contar piada, né? Então, eu contava muitas piadas no cursinho, né? E eu tinha uma certa facilidade de ensinar matemática, né? Então, eu acho que hoje, olhando assim um pouco para trás, eu acho que teria dado certo. É difícil. Mas assim, o futuro que eu espero é que, eu vou falar aqui do Instituto, porque querendo ou não, é nossa casa, né? É onde a gente vivencia aqui dia a dia, passa o dia inteiro aqui. Então, eu espero que o IME continue sendo essa casa acolhedora, né? Como sempre, que viva esse clima fraterno que nós temos aqui. É óbvio que divergência nós temos e vamos continuar tendo, e é bom que se tenha divergências, óbvio, mas sempre divergências respeitando a opinião do outro, o posicionamento do outro, né? Nós temos aqui um ambiente muito saudável, né? E que o IME continue crescendo, né? Num futuro aí próximo, ampliando suas atividades, né? E que os alunos, hoje, por exemplo, uma coisa que eu vejo muita diferença da época que eu era aluno para a época de hoje, é a vivência da universidade. Hoje, a impressão que eu tenho, e aí eu posso estar enganado, porque eu não estou no dia a dia dos alunos, é que os alunos vêm, cursam as disciplinas e vão embora. Né? A gente não vê a UFBA movimentada como era antes. Né? E na minha época, não, a gente vivia isso aqui. Então a gente tinha aula, a gente ia para o DA, ia para alguma sala, né, ficava estudando nos corredores, né, vivenciando a universidade ali. Então hoje eu não vejo isso, né? Eu posso estar errado, mas eu não vejo essa vivência, né? Seria muito mais interessante da gente ver os estudos. Por exemplo, antes a gente batia, eu era aluno, eu batia na sala do professor. Professor, estou com dúvida nisso aqui. Hoje eu não vejo isso, né? Eu vejo poucos alunos procurando os professores, por exemplo, de bater na sala do professor para tirar uma dúvida de uma questão da lista de exercício e ficar a tarde toda na sala do professor, falando de matemática, conversando, sabe? E hoje em dia eu não vejo isso, né? E assim, é claro que tem professores que incentivam isso, né? Tem professores que são mais incentivadores para isso, que fazem atividades fora da sala de aula com os alunos, mas tem professor que você tem que cutucar. Você não pode ficar esperando que todo mundo seja assim. Então você tem que ir atrás, né? E a gente está aqui para isso, né? Então vocês têm que bater mesmo.
tô com dúvida, professor, tô com dúvida, queria marcar um horário com você para eu tirar a dúvida aqui. Tô eu e mais 2 colegas aqui e tal, de ir para o gabinete do professor, o professor pega uma sala aqui, vai, ou até no corredor mesmo, a gente tem quadros no corredor, né? Então eu sinto falta disso hoje. Então eu espero que no futuro o nosso IME seja mais vivo, mais pessoas aqui circulando o dia todo. Ó, foi desafiadora, né? Porque eu nunca tinha entrado numa sala de aula de universidade. Agora, o que me ajudou muito é que eu já dava aula. Então eu dava aula em cursinho, com sala cheia, 200 pessoas. Essa foi a parte que ajudou, né? E assim, eu sempre achei dar aula em universidade bem mais fácil do que você dar aula no ensino médio e no ensino fundamental. Eu não teria jeito nenhum de ensinar para o Fundamental 1, o Fundamental 2, para criança de 12 anos, 13 anos, 14 anos. Eu não me vejo jamais fazendo isso, né? Quando você dá aula numa universidade, a pessoa tem ali, já tem 17, 18 anos, então já é uma outra maturidade, é uma outra coisa, né? Então, assim, eu não senti muita dificuldade, não, né? Ele estava dando uma disciplina básica, cara, geometria analítica, né? Que eu tinha feito com uma excelente professora, né? Eu brinquei com ela, com Sônia, uma vez aqui numa festa, aí, depois desse primeiro semestre, aí eu fiz cálculo 1 com a professora Silvia, com Silvinha, e matemática básica com Sônia. Eu fiquei com média 10 em cálculo 1 e 9,9 em Sônia. Aí eu falei, professor, eu não fiquei com 10, sabe por quê? Porque teve uma prova que ela dava a equação de uma parábola lá, você tinha que fazer a rotação, a translação e depois desenhar o gráfico da parábola. E na hora que eu fui dizer o foco da parábola, eu lembro até hoje. O foco era menos 5 quartos e 0. Eu botei 5 quartos e 0. Mas no gráfico que eu desenhei, estava claro que era negativo, né? Na hora da marcação do ponto. E ela me tirou o ponto que foi o que me fez ficar com média 9,9. Sônia era bem rígida. Era. Né? Então, assim, eu também tinha sido um bom aluno em geometria analítica, então acho que tudo correu bem. Que dica? Ó, a dica que eu dou, inclusive a gente teve aqui há uns anos uma mesa para falar sobre o curso de matemática, né? Passado, presente e futuro. Tá até no YouTube, eu acho. Foi no encontro, eu até indico que vocês assistam isso. Mas eu acho o seguinte, ó, hoje nós estamos em 2025 e essencialmente a gente está ensinando matemática como a gente ensinava na década de 90. E não tem como mais a gente fazer isso. Por vários motivos, né? Primeiro, porque a tecnologia hoje está aí à disposição de todo mundo. E segundo, porque os próprios alunos hoje, por causa da tecnologia, que já nascem com a tecnologia, eles são diferentes hoje. Então, eu faço a seguinte pergunta. A gente perde um tempo grande ensinando o aluno a calcular a área de quadrado, retângulo, triângulo, sei lá, um hexágono, sendo que na vida real ele não vai encontrar isso nunca. Nunca vai ser um quadradinho, nunca vai ser um retângulo. Então ele fica, porra, eu estou aprendendo isso, mas não uso isso para nada. Chega no interior, eu chegava no interior. No interior tinha gente que era chamado cubador de terra. Sabe o que é cubador de terra? É o cara que você dá a terra aqui e ele diz a área. E nunca é quadrado. Nunca. Pode chegar em qualquer propriedade rural. Aí eu aprendi a cubar terra. Então, quando eu chegava lá no interior, todo mundo,
o filho de Dó da Cuba-Terra, ele chama assim, Cuba-Terra. Aí chegava lá os papéis com as dimensões da Terra para eu dizer a área, quantas tarefas era, quantas não sei o que era. Então, assim, eu acho que a gente tem que mostrar mais aos alunos que a matemática está no dia a dia. Né? A gente tem que fazer com que eles percebam que, às vezes, até mesmo de maneira indireta, a matemática está ali. Que a gente não está estudando a área de quadrado, de retângulo, para que ele não vai usar, né, nunca. Né? Aí ele pode dizer, porra, para que eu estou aprendendo isso? Se hoje eu tenho um computador, eu jogo lá, ele vai me dar a área. Né? Então eu acho que a gente deve repensar a maneira como a gente está ensinando matemática para os nossos alunos. Hoje, para a gente prender a atenção do aluno, ela tem que se tornar interessante. E eu acho que o trabalho do professor é esse agora. E não é um trabalho fácil. É a gente pegar um tema e fazer com que os alunos se interessem por aquele tema e vejam esse tema no dia a dia. Então não adianta a gente chegar, hoje a gente vai ver aqui a área do quadrado. Né? Então, eu acho, né? Eu não sou estudioso no assunto, mas eu acho que é por aí. Para finalizar e seguir com a programação, eu só vou perguntar porque perguntaram aqui sobre algumas de suas experiências, né? O Profimate, substituto, o cursinho, tal e tal. E algo que os estudantes sempre me perguntam é sobre um possível curso de verão lá no IMPA, como que é lá e tal, né, pelo que as pessoas falam, e como que é vivenciar um curso de verão lá no IMPA. E eu queria que você pudesse falar um pouco como foi suas... O IMPA é assim, é uma experiência maravilhosa. Primeiro que você entra no IMPA, aquele ambiente ele já respira estudo. É algo impressionante. Você entra ali, você já sente algo diferente. É impressionante. Segundo que tem a maior biblioteca de matemática da América Latina. Então você entra naquela biblioteca, você fica abismado. Tem uma sala que fica ao lado da biblioteca, chama sala de leitura, de estudos, né? Enorme, que fica ali umas 100 pessoas estudando e todo mundo num silêncio. Então, não tem como você entrar naquele ambiente ali e você não estudar. Não tem como. Você entra, você dá vontade de estudar. Então, assim, é uma experiência maravilhosa pelo ambiente e é uma experiência maravilhosa porque no verão, muita gente de outras universidades vão para o IMPA e passam os meses de janeiro e fevereiro lá, cursando disciplinas. E você acaba conhecendo gente do Brasil inteiro e até da América Latina, né? E você, como normal, como aqui, você acaba formando grupos de estudo, né, com pessoas que você nunca viu, que você passa a conhecer, e você começa a ver que, poxa, essa pessoa pensa matematicamente diferente de mim, né? Tem um exercício, ela pensou por esse caminho, eu pensei por outro. Então a troca também é muito, muito interessante e muito prazerosa. Então, assim, eu indico assim de quem tiver interesse de ir passar um verão no IMPA, é os meses de janeiro e fevereiro. Nos procurem aqui que a gente tenta mexer os nossos pauzinhos aqui para que vocês possam ir. Então, quem tiver interesse, tá? Procura a gente que a gente vai tentar fazer o máximo para isso acontecer. Só para finalizar, inclusive, né, quando ele foi a primeira vez que eu fui fazer um curso de verão, eu fui com o Kleber. Nós somos de idades parecidas, né, Kleber? A diferença não é muito grande, mas, mas eu lembro e agradeço publicamente aqui também que ele me deu um suporte muito grande, assim, né? Ele foi fazer análise funcional, eu fui fazer análise na reta. Então, eu lembro que ele me ajudou bastante, assim, o desespero para conseguir fazer as coisas e tal. Então, agradeço publicamente. E agradeço também por esse bate-papo maravilhoso. Muito obrigada. Bom, como eu falei, né, a gente vai fazer agora 3 estudantes que acabaram de se formar agora no curso de graduação,
vão falar brevemente sobre a atuação deles durante o curso. Mas, antes disso, eu só queria, como eu fiz na atividade de boas-vindas do semestre passado, pedir aos professores que estão aqui presentes para levantarem, né, para quem não conhece ainda, para a gente conhecer os professores que estão aqui. Então, professores, por favor, só levantem para os nossos alunos verem vocês. Grande. Né? O professor Juan, o Adriano Catai, o Diogo, a Ellen, a Cristiana, o Joilson, Roberto, o Marcelo, Kleiber, Marco, Nicola, desculpa, já vou esquecer todo mundo agora. Arthur e Simone, muito obrigada pela presença de vocês. O Diogo, eu falei. E, além disso, eu não posso deixar de falar das duas professoras que estão aqui, que vieram, as professoras aposentadas, a Miriam e a professora Célia, que estão aqui presentes também. Obrigada. Tá, então, em nome de todos os estudantes que se formaram agora, no último semestre, a Giovana, o Lohan e o Pedro vão falar. Aí eu vou chamar primeiro a Giovana, depois eu chamo os outros dois, certo? Dê palma para a Giovana. Oi, gente, boa tarde. Sou Giovana, para quem não me conhece. Fui convidada pela professora Ellen, né, para falar um pouco da minha experiência aqui na graduação. Saí recentemente, tem o quê? Vai fazer 15 dias amanhã que eu saí daqui. Minha história começou aqui em 2018. E aí, vou falar um pouco dos projetos que eu participei. Em 2018, abriu o edital do PIBID, mas eu não participei, porque eu cheguei aqui, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Meu Deus, eu não vou saber lidar com os meninos em sala de aula. E eu não conhecia muito bem, né? Aí, em 2020, eu entrei no PIBID com a coordenadora, a professora Graça. E aí, foi um pouquinho caótico, por quê? Por causa da pandemia. Lembra aquela coisa? E aí foi um pouco difícil, porque a gente não teve muito contato com os alunos assim diretamente. Então, só no final. Aí, no final, foi bem legal. Eu consegui, com minha amiga Nayara, a gente conseguiu aplicar um jogo lá na escola, lá no Serra Vale, lá na Pituba. E aí, a gente ficou uns 3 meses e aí acabou o projeto. E aí, logo depois, eu comecei a residência pedagógica com a professora Simone. E aí, foi lá no colégio, onde eu moro. Inclusive, eu continuo nesse colégio em outro projeto. Gostaram de mim, né, eu acho. E aí, foi muito legal. Por ser do bairro, por ser uma outra realidade. Apesar do Serra Vale ser uma escola estadual, é diferente de um colégio de plataforma e uma escola da Pituba, né? E aí foi muito legal essa experiência. E lá eu já a gente ministrava aula algumas vezes. Então, antes a gente ficava observando. Eu tive mais contato com os alunos. Eu conversava com eles, eu conseguia entender qual era a dificuldade deles. Com a professora que eu ficava mesmo, eles falavam que tinha dificuldade com o tamanho da letra. Então, quando eu fui dar minha aula, eu já percebi isso e já fiz uma letra maior. Então, foi isso, fui observando, foi muito massa. Lá, eu apliquei um jogo também, do bingo, e foi, assim, aluno que não participou nesse dia. Foi muito massa, a premiação foi um bis, e foi muito legal mesmo. Gente, foi uma disputa, assim. E até hoje falam, porque as coisas que eu participava, eu sempre tentava levar um doce. Então, como era um 9º ano, quem era 8º do ano passado ainda sabe. E ficam me cobrando doce até hoje. Aí, com a residência, eu participei também. A gente participou do ENALIC, que é os encontros das licenciaturas.
participou do Congresso UFBA também. Então, foi massa compartilhar as histórias da experiência na residência. E depois, eu fiz a CCS com a professora Simone também, a CCS em Jogos Africanos. E foi totalmente incrível, assim, gente. A gente produziu jogos, e meu grupo, a gente produziu um jogo com a geometria Sona. Foi muito massa. E o que eu achei mais legal foi poder levar isso para as escolas. E a gente foi para a escola em Camaçari. Tipo, meu Deus, eu fui para uma outra cidade apresentar. Foi muito legal, muito, muito legal mesmo. E aí, eu tiro com essas experiências é o quê? Poder levar matemática para as escolas de uma forma diferente, de uma forma mais lúdica, né? Porque a gente bota o pé na escola. Ai, meu Deus, matemática, ninguém merece. É aquela coisa. Então, levar de uma forma mais divertida foi muito massa. Ouvi comentários positivos também, né? Então, é isso. Minha dica aqui, se ninguém participou de nada, assim, da universidade, participem. Qualquer projeto que tiver, participem, vivam a universidade. Porque é muito importante, assim. Tipo, aqui na faculdade, a gente fica muito sala de aula. E quando a gente participa, vê como é a realidade. E é um divisor de águas, né? Você participar de um PIB, de uma residência, é um divisor de águas. Você vê a realidade mesmo do que está acontecendo ali dentro da sala. E aí, é isso, gente. Foi muito legal a minha experiência. Amei. Muito bom estar aqui, poder contar. E é isso. Muito obrigada. Antes de chamar o Lohan, mas pode vir. Todo mundo assinou a lista de presença, só para já deixar tudo organizado? Alguém não assinou? Tá, então a gente vai levar aí, pode deixar. Então, Lohan agora vai falar um pouco para a gente. Então, gente, boa tarde. Eu estou nervoso, estou suando muito. Mas eu vim falar também, como Giovana e Pedro, sobre a minha trajetória dentro da universidade. E Giovana falou um pouquinho sobre a trajetória dela com os projetos, digamos, mais acadêmicos. E eu vou contar a minha trajetória com os projetos um pouquinho mais extracurriculares, digamos assim. Então, vamos lá. Eu tive a oportunidade de participar do diretório acadêmico, sendo representante do colegiado e da congregação. Para quem não sabe, o diretório acadêmico ele tem uma importância muito grande porque é o espaço que os alunos têm de voz dentro do instituto. Mas, para além disso, que já é uma coisa muito importante, ele também permite que a gente tenha a nossa salinha, que é o nosso DA, que para o pessoal da matemática é extremamente importante, porque nós temos matérias de manhã, de tarde e de noite. Então, termos uma geladeira, termos um micro-ondas, termos um lugar de confraternização, porque, como o professor Kleber falou no momento dele, é nesse lugar que a gente consegue construir relações, que a gente consegue também tirar as nossas dúvidas, porque confraternizar não quer dizer... Estou me tremendo, tá, gente? Desculpa. Não quer dizer apenas festas, risadas, mas também você criar relações, porque na universidade, cada vez mais, a gente vem, assiste nossa aula e vai embora. Então, conviver no DA significa estreitar esses laços, construir relações dentro da academia que são muito importantes para o futuro e também para conseguir fazer esse curso que a gente sabe que não é difícil, mas em coletivo tudo fica mais suave. Minha outra vivência, então, foi a atlética, do qual eu venho aqui agora puxar um pouquinho de sardinha para o meu lado, que é uma coisa também que eita, meu Deus do céu, facilita a vivência acadêmica, porque a gente sabe que a universidade, principalmente no curso de exatas, resume-se muito a estudo, pesquisa, e tem pessoas que, tudo bem, não se identificarem, não terem tanta proximidade, mas a gente também precisa cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde física, e a Atlética é justamente um projeto de representação estudantil que emite horas para atividades complementares e atividades de extensão. Então, é uma parceria para os próximos alunos, para vocês que estão chegando, que vão precisar cumprir carga horária de extensão, por exemplo, onde vocês, além de conseguir concluir, ou melhor, complementar a carga horária que vocês precisam, vocês também conseguem fazer a prática esportiva com pessoas de vários outros cursos, porque, por sorte, a nossa Atlética não representa apenas o curso de matemática, representa o curso de estatística, computação e sistemas de informação, cursos de exatas que permitem que vocês conheçam outras pessoas, troquem experiências dentro e fora da sala de aula,
E nada melhor para unir as pessoas do que o esporte, né? Uma competitividade amigável, às vezes nem sempre, mas é sempre objetivo, porque o esporte une as pessoas. E dentro da universidade, nós não conseguimos nunca, e assim, são histórias que eu vejo, entrei aqui em 2020, na cara da pandemia, e formei junto com o Gel há uns 15 dias quase. Não, todas as histórias que eu vi em palestras de professores, de colegas que formaram antes de mim, é que a universidade você não consegue fazer sozinho. Então você precisa estreitar laços, você precisa construir amizades. E essas amizades você consegue levar para a vida toda. Acho que qualquer pessoa que conversar com algum professor vai também ver que sempre existe uma pessoa que apoiou, alguém que incentivou, direcionou. Então, participar de representações estudantis como diretório acadêmico, como atlética, são espaços onde você consegue conhecer pessoas que vão te ajudar nessa sua trajetória. Então, a minha dica para vocês é: vivam a universidade, mas não tenham medo de responsabilidade, porque o diretório acadêmico te traz responsabilidades, a atlética te traz responsabilidades, mas também te desenvolve habilidades interpessoais, porque a gente trabalha liderança, organização, falar em público, porque, apesar de tudo, eu ainda estou me tremendo falando em público, mas são coisas que você desenvolve estando nesses ambientes, né? Então, participe. Obrigada. Bom, vamos chamar agora o Pedro. E assim, gente, eu me tremo até hoje para falar em público, viu? Não gosto, então o Lohan vai se acostumando, ou enfim. Eu acho que eu tô mais nervoso agora do que na minha formatura, pra falar a verdade. É uma surpresa ter sido chamado, foi muito surpresa pra mim. Porque eu nunca tinha participado do PECMAT como aluno, e eu vim participar logo como egresso. Ah, tudo bem. E eu sinto que na faculdade a gente já chega com uma certa ideia do que a gente já vai fazer, quase uma certeza. Eu acho que eu tenho uma história mais ou menos parecida com o professor Kleber, porque no ensino médio eu tinha grande facilidade com trigonometria, e foi por isso que eu quis vir para matemática, e eu ficava emocionado só de pensar que, sei lá, um dia eu poderia criar uma escola e os alunos me virem como referência depois. Mas eu cheguei aqui e vi que a universidade também era um lugar de muitas possibilidades, e aí já vamos chegar nelas. Que a primeira, quando eu cheguei aqui, eu fiz matérias online, infelizmente, mas já vi o que era a matemática acadêmica, e eu peguei o gosto dela. E daí fui passando, e a primeira experiência que eu tive, diferente assim, foi o PIBID, que me apareceu em 2022, e que eu perdi o edital. Porque eu acabei ficando, achando mais ou menos que nem Giovana, tô de boa, então foi passando e esqueci. Mas no outro ano, tomei vergonha na cara, entrei no PIBID. Minha primeira experiência de fato em sala de aula, e foi bem transformadora para mim, até porque já ia para Cajazeiras e eu cheguei muito longe da minha realidade. Aí eu chegava lá e via como era o ensino, tanto no ensino público, já dava umas certas aulas no ensino particular, então já estava vendo como era o ensino tranquilo. E depois do PIBID, aí eu pensei, tem outras coisas para fazer na faculdade. Primeira que eu fui tentar fazer foi os cursos de idiomas, que novamente eu não tomei vergonha na cara no início, fiz, passei no Profici, não entrei e fui bloqueado no sistema. E por muita sorte, 2 anos depois, eu fui chamado para uma turma com os rejeitos. E eu consegui entrar e vi que era outra possibilidade de coisa para se fazer na faculdade. E então tem as monitorias também. Uma foi com bolsa, com prova certinha, e 2 foi certamente na cara e na coragem que eu queria fazer, para poder explorar os conhecimentos da matemática, que foi Fundamentos 1 e Análise. E daí eu já estava pensando mais na questão acadêmica, eu estava pensando, pô, é legal isso aqui. E mais uma vez, na cara e na coragem, outro evento que o pessoal não falou foram os eventos da pós, que eu participei de 2023 e 2024. E eu fui na cara de pau na sala de ter tudo depois, perguntar, professor, tem uma bolsa para mim? Aí ele, tem, bora. E foi assim que começou minha trajetória, agora já mudando a perspectiva do que eu queria fazer. Antes eu estava muito focado na parte licenciada e depois fui para a parte bacharel, entre aspas. Não, ainda terminei a licenciatura, tudo bem. Mas o que eu tiro disso tudo é que a UFBA
te dá essas possibilidades do que dá para fazer. E a gente tem que ter muita cara de pau para ir atrás delas. Valeu. Porque... Ah, tá. Agora tá bem melhor. Comecei com o pensamento, mas com todas as coisas que eu via que tinha na faculdade, eu pensei, eu tenho de me esforçar para ver o que dá nisso daí. E é mais ou menos o que eu passei todos esses anos na faculdade. E aqui estou eu, no mestrado. Não tem um final assim digno, mas minha mensagem é ter cara de pau para ir atrás das coisas, porque aqui tem muita coisa a se oferecer. E nosso futuro está garantido aqui. Obrigada. Então, meus parabéns aos 3 que se formaram. E aos demais, eu acho que não tem nenhum outro estudante que se formou agora aqui, não, né? Também? Tiago, parabéns também para o Tiago, então. Tá, então, em seguida, para... Ah, tem outro ainda, que não, o Tássio, parabéns, Tássio. Alguém mais que está se escondendo aí? Bom, iremos deixar a surpresa por último, né? Claro, então vamos fazer o sorteio primeiro. Nosso Roberto, representante dos sorteios agora. E vocês vão aguardar para a premiação surpresa. Boa tarde, pessoal. Vamos para uma parte fortemente esperada por todos, o momento do sorteio. Aproveito para, mais uma vez, parabenizar a todo mundo que está aqui, né? Para mim é um grande prazer fazer parte também deste projeto do PECMAT, porque a gente vê e tem essa sensação do fluxo, da continuidade. Estamos vendo aqui passado, presente, interagindo e construindo, eu tenho certeza que um futuro muito melhor. E tenho um grande orgulho dos estudantes que estão aqui compartilhando suas histórias. Espero que outros estejam aqui em breve, aqui na frente, e que todos vocês alcancem patamares muito maiores. Eu também sou egresso daqui e já estive num lugar parecido com o de vocês. Mas eu sei que vocês não querem ouvir eu falando, vocês querem saber disso aqui. Não temos uma música agora. Que pena, né? Mas eu vou tentar pelo menos botar o nosso sorteador, que é aquele que a gente confia e sabe que realmente é infalível e é justo, não é tendencioso. Aproveito para perguntar mais uma vez. Todos já assinaram a lista de presença? Alguém não assinou? Falta a nossa colega ali, por favor. Dá para ela rapidinho assinar? Como o nosso sonoplasta original não está aqui, eu resolvi botar uma música sem graça de sorteio, né? Porque recomendações do YouTube. Todos já assinaram, pessoal? Finalmente. Temos aqui 2 livros, um deles Cadernos Escolares, a Escrita da História da Educação Matemática. Quem quer ganhar esse? Cadernos Escolares, Escrita da Educação Matemática, livro da editora LF. Doação do professor Diogo. Muito obrigado, professor Diogo. Você está contribuindo muito para tornar alguém aqui feliz hoje. Manual de Redação Matemática, um livro da SBM. Quem quer ganhar esse?
Então, vamos ver quem vai ter sorte. Nós temos aqui 55 pessoas. Vocês sabem que a gente coloca o número aqui do lado. 55 ou são 54? Porque, tá, perfeito. A gente coloca o número aqui do lado. Eu gostaria de deixar claro também que nós atualizamos a regra de sorteio, caso alguém que não seja, acho que é melhor colocar condicional exato, né? Caso alguém que seja professor seja sorteado, caso uma pessoa docente seja sorteada, a gente vai convidar que essa pessoa docente gentilmente indique um estudante aqui presente para entregar o livro. Tá certo, pessoal? Eu não faço as regras, eu só estou seguindo. eu estou seguindo as regras da comissão. Eu faço parte da comissão também, mas a comissão decidiu dessa forma. E aí, para a gente não ter uma nova votação na comissão, a gente vai fazer assim hoje. Vamos sortear agora o livro Cadernos Escolares e Escrita da História da Educação Matemática. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bom, agora dou-lhe 5, né? Nossa, muito suspense para mim isso, pessoal. Eu não sei o que esperar agora. Será que eu tenho simplesmente que baixar? Não é possível. Eu tenho que copiar isso para a área de transferência? Gente, eu não sei quem fez essa atualização, mas eu acho que você está certo. Vou tirar aqui o mouse para não dizer que eu estou trapaceando. Número 38. Tem aquela palhaçada que eu fico fazendo, né? Ah, a pessoa que tem o sobrenome... Eu não entendi realmente. Nascimento. Ok, Nascimento. Quem é Nascimento aqui? Pô, aí você já quebrou a minha chance de fazer um suspense, né? É Carlos? André Nascimento? Palmas pro Carlos, pessoal. Vem cá. Vamos tirar essa foto. Tô emocionado. Meus parabéns, Carlos. Você é estudante da licenciatura ou bacharelado? Cara, prazer conhecê-lo primeiramente, não lembro de ter visto você antes. Parabéns pelo livro. Vamos para o próximo? Gente, todo dia eu estou conhecendo estudantes novos. Antes nunca do que tá, quero dizer. Vamos lá, pessoal. Dou-lhe 5, 4, 3, 2... vai ter que apertar, certamente. Vamos, acho que dá tempo de mais uma palestra antes do resultado. Pronto. Que maravilha, pessoal. Número 15. Ainda bem que vocês estão me orientando aqui, porque ia ser difícil. Número 15. Bom, tá digitado. Sobrenome, Silva. Quantos Silvas temos aqui? Pronto, vocês me ajudaram no suspense agora. O outro sobrenome, Silva. Silva e Silva, tem só um aqui? Silva ao quadrado, Marcos Vinícius Silva ao quadrado. Meus parabéns.
Se você não gostou da piada, pode nos corrigir. Eu, às vezes, faço essas piadas, mas parabéns pelo livro. Deixa a gente sair bem na câmera aqui. Vamos aqui. Meu caro, parabéns. Você é da licenciatura também? Sim. Já está se formando também? Não. Que bom. Gente, parabéns para os ganhadores. Vamos para a próxima. Perfeito. Convocamos agora o nosso querido Jai Vitor. Quase. Não passei vergonha aqui. Para nos falar sobre o DA. Fala, Jai. E sobre o EMAT. Boa tarde. Meu nome é Jai. A pessoa acertou. Eu vim falar sobre o EMAT, que a gente anunciou hoje, já lançou nas redes sociais, e aí eu vim convidar todos que estão aqui a participar do encontro de matemática, o 19º encontro de matemática da UFBA. Aos professores, a gente ainda tem vaga para algumas atividades, palestra, oficina, mesa redonda, minicurso. A gente ainda faz esse convite aos professores que queiram participar, e aos alunos que fiquem atentos que logo mais a gente vai lançar o formulário de inscrição para todos que queiram e vocês compartilharem também entre pessoas externas à UFBA. A gente quer expandir o evento para não ficar restrito só aos estudantes da universidade. A gente abrange mais pessoas. Acho que é isso. Os professores que já doaram, agradecer também. Pergunta? Quem tem pergunta? Pergunta dos internautas, se esse ano vai ter submissão de trabalho. Sim, a gente vai estar aceitando, durante o formulário de inscrição, a gente vai ter as opções para o estudante ou fazer uma apresentação aqui, de uma palestra, ou também a apresentação de pôster. A gente vai abrir para apresentação de pôster lá fora. Acho que responde sua pergunta. Dos internautas. Pode sim, pessoal da pós-graduação também pode. Mais alguma pergunta? Os monitores vão ser estudantes. A responsável disse que ia selecionar as pessoas. Ah, ela está aqui. Acho que foi respondido. Pronto. Isso, teremos atividade para pessoal noturno. Vai começar, vai ser das 6h30 até 9h, 9h10, que é o horário de, antes do último horário acabar. Vão ter atividade, pela manhã também vai ter atividade, começa às 8h50, se não me engano, ou 8h20, o horário da aula é 8h20, né? 8h20, 8h50 mesmo, mas acho que a gente ia começar mais cedo. Ou é 8h50 até 12h10, 12h30, né, hora da aula, mas a gente vai acabar mais cedo por conta do horário o intervalo para ir pro almoço. E retorna 2h e fica até 6h30, já vai direto, na verdade. Vai ter a pausa para o coffee break e aí a gente segue de 2h até 9h. 9h10, isso. O último dia, sexta-feira, vai ser de segunda a sexta, né? Vai ser um pouquinho mais cedo, vai liberar um pouquinho mais cedo e vai ter um happy hour. Acho que vai ser... Acaba às 7h30, último dia. Mas esse cronograma ainda não está fixado, a gente tem que mexer muita coisa ainda, não tem nada 100% fechado. Isso, a gente pretende organizar que tenha meio que um pouquinho de Lemach em cada turno. Mini cursos em todos os turnos, palestras em todos os turnos e oficinas também. Aí a gente tem que conversar com os professores que tem palestra e oficina para dar nesses turnos. Se não tiver, a gente não tem o que fazer. Mais alguma dúvida? Espero que entrem em contato comigo para vocês participarem, os professores. E os alunos também. Obrigado. Bom, então vamos agora para
para a premiação surpresa. Depois eu acho que a gente entrega o brinde em comissão. A comissão está conversando. Ela e Roberto. Premiação ou a entrega dos brindes? Público. Brinde ou premiação? Então é o seguinte, verba limitada, não sei quantos estudantes. Quem é estudante, levanta a mão, por favor. Não tem 30 aqui, né? Da matemática. Primeiro da matemática. Mas vamos fazer o seguinte. Quem entrou em Verdade. Quem entrou em 2025? Tá. Vamos fazer o nosso brinde, só para mostrar para vocês, a pastinha com um bloco de notas personalizado e uma canetinha também personalizada com o PECMAT. Vocês usarem aí para estudar, né? Fazerem as atividades. Desculpa. Então, como não temos tantos... Obrigada. Como não temos tantas pastas assim, pensamos em chamar por ordem de entrada e vamos vendo se dá para todo mundo. Mas eu acho que vai dar. Então, quem entrou em 2025, podem vir. Eu vou chamando, vocês podem vir pegar. 2024 e aí vai. Por favor. Podem vir buscar, gente. Aguardem um pouquinho, que vem a surpresa por aí ainda. Tá. E o 25 já foi. Galera de 2024, pode vir. Aê. Não, dá ali pra ela. Eu sou 2024. Coloca ali. Pode ir pegando. Vamos ver. 2023. Podem ir pegando e entregando. 2022. Bora. Podem vir. Vocês também, oxe. 2021. Pode pegar. Quem falta ainda? Podem vir. Pronto, vai dar para todo mundo. Deu? Né? Tem um lá em cima. Aquela canetinha lá, da caneta. Depois você procura, como é o seu nome? Depois você procura a gente, viu que tem um lá em cima. Bom, então, vamos lá agora para a premiação surpresa. Eu quero convidar o Juanzito, coordenador do colegiado, e o Kleber aqui também, para a gente falar um pouco sobre essa premiação. Aqui, vem para cá. Tá. Olha, tá vendo, Juan? Tá vendo que o povo não gosta de falar em público? Não. Seguinte, gente. Um dos objetivos, né, desse projeto PECMAT, como vocês já ouviram aqui algumas vezes eu falando, é motivar e inspirar cada vez mais os nossos estudantes em relação ao nosso curso, né? Acredito que a gente está conseguindo fazer isso com essas apresentações das trajetórias dos nossos egressos que a gente vem realizando. Mas uma outra forma de fazer isso, né, que eu acredito também que consiga fazer isso, é através do reconhecimento dos nossos estudantes por parte de nós, professores, e da instituição em si, né, colegiado, direção e a chefia,
dos estudantes que, de fato, se dedicam ao nosso curso, né, que a gente vê que se engajam e que se comprometem com o nosso curso. Tá? Então, essa premiação tem como esse objetivo, né, motivar mais os nossos estudantes através do nosso reconhecimento, do esforço, do comprometimento. Infelizmente, por falta de verba, a gente tem que escolher um estudante, e, por falta de tempo, a gente teve que usar apenas um critério. Tá? Então, o estudante premiado de hoje, vou mostrar o prêmio, vai receber... Surpresa. Cadê a música de suspense? Vai receber uma caneca personalizada do PECMAT. Escrito Egresso PECMAT 2025. E é a primeira vez, né, que a gente vai fazer isso, mas a ideia é continuar fazendo todos os semestres. E o estudante que vai receber essa caneca, essa premiação, foi o estudante que teve o maior coeficiente de rendimento entre os egressos 2025. Tá? Conversei com vários professores e mídia. E nós temos consciência de que são vários fatores que influenciam, né, no rendimento dos nossos estudantes com o curso, mas é isso. Por falta de verba, a gente teve que escolher um, e por falta de tempo, a gente teve que escolher um único critério. E por que tempo? Porque esse é o critério mais objetivo que a gente tem. Né? A gente pega lá o número e representa o mais objetivo. Então, tivemos que escolher um, mas a nossa ideia é tentar aprimorar essa premiação. Tá? E, de novo, né, infelizmente, temos que escolher apenas um, mas saibam que o estudante que vai receber essa linda caneca PECMAT vai ser... o quê? Vai ser como representante de todos os estudantes que a gente vê no dia a dia, que se esforçam, que se comprometem, que a gente quer, como o Kleber falou, né, que a gente quer ver vocês atrás da gente mesmo, perguntando e tirando dúvida e tal, porque isso faz total diferença na formação de vocês. Tá? Então, eles dois vão falar um pouquinho a mais sobre a importância do comprometimento de vocês. Não, tem que ser primeiro você. Porque é o seguinte, eu vou dizer quem vai... Então não for. Bom, gente, realmente eu queria parabenizar a toda a comissão por mais essa iniciativa, né, da gente tentar premiar aqui, infelizmente, apenas um aluno, né? E como a Laís falou, tivemos que escolher aí por questões de tempo também o CR, né? A gente sabe, nós temos consciência que somente olhar o CR, né, não é o único parâmetro que a gente deveria levar em consideração, e a gente espera para os próximos, né, nós aprimorarmos essa seleção, né, olhando não somente o CR, mas olhando também outros números, né, e enfim, mas eu gostaria de parabenizar a comissão por mais essa iniciativa, parabenizar o ganhador aqui, que eu ainda não sei quem é, Juan vai anunciar, né, parabenizar o ganhador e deixar uma mensagem para vocês que ainda não se informaram, que nos próximos anos quero ver vocês aqui recebendo esse prêmio. Viu? Obrigado. Bom, boa tarde a todas e todos. Primeiramente, quero parabenizar a ideia da professora Laís. Eu gostei muito da ideia de justamente reconhecer, vamos dizer, alguém por semestre, né, como foi o desenvolvimento do curso. Né. Lembro que lá por 2023, o segundo semestre de 2023, eu estava ensinando sequências LCDOs. Né. Aí veio um aluno me perguntando a respeito de que, me contando, na verdade, de que viu uma forma de como você calcular integração por partes, de uma forma mais fácil. Tipo, botando duas colunas e tal, algo assim. Fica, onde que foi que viu isso? Não, tipo, na internet eu vi e tal.
Achei legal. O aluno completamente empolgado, né? Empolgadíssimo, né? Aí, 2 anos depois, o aluno aqui, tipo, todo nervoso, falando, comentando justamente o que fez na graduação. Não somente foi o melhor CR, senão que também fez PIBID, fez iniciação científica, monitoria voluntária. Então, deixo com vocês, sem mais delongas, Pedro, Elfo, Henrique, França Ribeiro. Muitos parabéns, tá? Fico muito feliz. A foto oficial? Mais uma vez. Peraí, a foto oficial que o cara tá tirando. Vamos tirar foto.